Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mais uma classe de língua espanhola. Professor Matheus aqui. Tudo bem com vocês, pessoal? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho aí sobre cultura hispânica, ou seja, a cultura de países que falam espanhol como língua oficial. No caso aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre cultura musical, certo? E para isso, nós vamos estudar dois ritmos que são muito famosos, muito comuns em países que falam espanhol. No caso aqui, nós vamos estudar el sonica, que é um ritmo típico da Nicarágua, e la punta, que é um ritmo típico de Honduras. Esses dois países, né, Nicarágua e Honduras, são países que ficam na América Central e que, na verdade, eles fazem fronteira entre si. Então, um país está do lado do outro ali na América Central, certo? Além disso, nós vamos aproveitar essa aula sobre cultura musical para aumentar o nosso vocabulário de espanhol, certo? Então, nós vamos estudar um pouquinho aí de instrumentos musicales em espanhol. Então, nós vamos ver como é que nós dizemos o nome dos principais instrumentos musicais em espanhol. Certo, pessoal? Então, prestem atenção aí e vamos começar a aula de hoje. El sonica, que como eu disse a vocês, é um ritmo típico da Nicarágua, certo? A Nicarágua é esse país aqui que está mostrando em verde para vocês, né? Um pequeno país que fica na América Central, tem aí em torno de 6 milhões de habitantes, é bem pequeno em relação ao Brasil, mas apesar de ser pequeno, é um país extremamente rico culturalmente, certo? E dentre essa vasta cultura do país está esse ritmo conhecido como son nica, certo? Então aqui tem um breve texto aí para vocês introduzindo o que é esse ritmo e quais são os principais temas que ele fala, certo? Então eu vou ler para vocês, vocês atentam aí para a pronúncia das palavras e durante esse texto vão aparecer aí alguns instrumentos musicais que são típicos desse ritmo, certo? E aí vocês prestam atenção também que é para conhecer esses instrumentos, certo? E como é que nós dizemos eles em espanhol. Então vamos lá. El sonica. El sonica es un género musical nicaragüense considerado uno de los más representativos de ese país, tanto que ha llegado a ser reconocido entre los símbolos nacionales no oficiales y como parte del folclore popular de este país centroamericano. Fue creado por el compositor Camilo Zapata, que en su carrera musical se compromete con la búsqueda y afirmación de la identidad nacional. El sonica expresa el día a día de los nicaragüenses, emplea el idioma del pueblo, en su mayoría poemas y historias pintorescas del campesino. La marimba, que é esse instrumento aqui, ó. La guitarra, el requinto, maracas, timbales, platillos y cencerros son los instrumentos que ejecutan la música del sonica. Então aqui, pessoal, vocês têm um texto aí que só introduz o que é esse ritmo. E como vocês podem perceber, é um ritmo extremamente rico culturalmente, fala sobre temáticas relacionadas ao povo da Nicarágua, então é um ritmo que trabalha muito essa questão da identidade nacional desse povo, né? São temas que dialogam diretamente com a cultura desse povo. E se vocês prestaram atenção, é um ritmo também que está muito relacionado ao campesino, ao campo. Então é um ritmo com temáticas bem interioranas, bem rurais mesmo, certo? Aqui na descrição desse vídeo vai estar o link de um blog que foi de onde eu tirei esse texto aqui para vocês, e lá vão ter mais informações sobre el sonica para quem quiser se aprofundar mais sobre esse ritmo, certo? E agora nós vamos estudar La Punta de Honduras. Bom, então aqui novamente tem um textinho introdutório sobre esse ritmo musical conhecido como punta.
E a punta, como eu disse a vocês, é um ritmo típico de um país chamado Honduras, que é esse país aqui que está em verde. Também é um país bem pequeno, e se vocês observarem, está do lado da Nicarágua, que é esse país que está aqui embaixo, ó. Só que é um pouquinho mais populoso do que a Nicarágua. A Honduras tem em torno aí de 9 milhões e meio de habitantes, certo? E no caso aqui, a punta é um ritmo típico, bem típico de Honduras. Então, novamente, eu vou ler o texto para vocês, vocês prestem atenção aí nas palavras e ao longo do texto vão aparecer aí mais alguns instrumentos musicais, certo? Então, vamos lá. Si hay algo que identifica a los hondureños como tal, es el baile que popularmente conocemos como punta. Esta danza, de origen garífona, se ha extendido por toda Honduras y ha traspasado fronteras. Esto se debe a los alegres ritmos que emanan de sus instrumentos musicales. Hay que destacar que, por su rico valor cultural, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La punta tiene origen en una danza ceremonial fúnebre, cuyo nombre garífuna es Bangidi o Bunda. Este género musical es vasto por la diversidad de ritmos que posee y por los usos que se le da en la vida diaria. Uno de los instrumentos musicales que más impacto causa son los tambores. También se usan el caracol, las maracas e el peine. Certo? Então, aí, como vocês podem perceber, a punta também é um ritmo extremamente cultural de Honduras, só que ao contrário do sonica, a punta já está um pouquinho mais espalhada. Então, você vai encontrar a punta também em outros países que falam espanhol, certo? Ali na região do Caribe, vocês vão encontrar aí alguns países que também escutam muito a punta. E ao contrário do sonica, também a punta é um pouquinho mais agitado, é um pouquinho mais dançante, é um ritmo mais para dançar, certo? Tem até alguns passos característicos e, como vocês podem observar aqui, tem origem garífona, ou seja, garífonas são povos aí que misturam elementos culturais africanos e ameríndios, certo? Também é um povo de uma história extremamente rica e aqui, mais uma vez, na descrição desse vídeo vai estar um link de onde eu tirei esse texto e com algumas informações mais detalhadas sobre esse ritmo para quem quiser se aprofundar sobre ele, certo? E agora eu fiz para vocês aqui algumas questões sobre esse texto, não foi? Sobre esses dois textos. Então a gente vai trabalhar agora essas questões. Bom, na primeira questão, está pedindo aí para vocês voltarem àqueles textos e responderem essas perguntas aqui. Então, letra A. Quem foi o criador do ritmo nicaragüense sonica? Então, esse ritmo foi criado por um compositor específico e lá no texto que fala sobre esse ritmo está dizendo quem foi o criador. E aí vocês vão dizer quem foi esse criador, certo? E o que é que esse ritmo expressa? Também está dizendo lá no texto. Letra B. Qual a origem do ritmo hondurenho punta? E letra C. Qual dos dois ritmos é considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO? Então, voltem aos textos lá e respondam, ok? Na segunda questão, eu coloquei aí mais alguns instrumentos musicais em espanhol para a gente aumentar ainda mais o nosso vocabulário e para a gente praticar um pouquinho mais de língua, de vocabulário, de palavras em espanhol, certo? Então, preste atenção aí nos instrumentos musicais que eu coloquei para vocês. Bom, então primeiro nós vamos estudar aqui alguns instrumentos de cuerda, que em português são instrumentos de corda. Então, eu coloquei aí para vocês 5 instrumentos musicais, vou falar aqui de um por um, certo? E vocês repetem comigo para praticar a pronúncia do espanhol. Então, primeiro nós temos la guitarra, guitarra, que em português é violão. La guitarra elétrica, guitarra elétrica, que em português é a guitarra. El bajo, bajo,
que em português significa baixo. El violín, violín, que em português significa violino. E el piano, piano, que é piano em português. Então nós temos aí instrumentos de cuerda, la guitarra elétrica, el bajo, el violín e el piano. Depois nós temos aí alguns instrumentos de viento. E aí nós temos la trompeta, trompeta, trompeta em português, el saxofone, saxofone, que é o saxofone em português, la flauta, flauta, que é a flauta em português, la harmônica, harmônica, que é o que nós chamamos, pelo menos aqui no Nordeste, de gaita, e el acordeon, acordeon, que é o que nós chamamos de sanfona ou acordeão. Então, como instrumentos de viento, nós temos la trompeta, el saxofone, la flauta, la harmônica e el acordeon. E aí, para finalizar esses instrumentos musicais, nós temos os instrumentos de percussão. Então, nós temos el tambor, tambor, la bateria, bateria, las maracas, maracas, el triángulo, triángulo, e el pandeiro, pandeiro. Então nós temos como instrumentos de percussão el tambor, la bateria, las maracas, el triángulo e el pandeiro. E aí no caderno de vocês, pessoal, vocês vão colocar aí o que é que esses instrumentos significam em português, certo? Bem facilzinhos, só para praticar mesmo a escrita dessas palavras em espanhol. Então coloca de um lado a lista das palavras em espanhol e do outro as palavras em português, certo? Bom, então para finalizar, vocês têm aí uma terceira questão, né, para finalizar a aula de espanhol dessa semana, e nessa terceira questão vocês vão refletir um pouquinho mais sobre aqueles dois ritmos, ok? Então, para isso, vocês vão voltar aqueles dois textos e vão responder essas três alternativas. Na letra A, vocês vão citar dois instrumentos que são usados no sonica e dois instrumentos que são usados na punta. Então, essa informação tem lá nos textos, certo? É só voltar lá e ler e escrever aqui e procurar, certo? Na letra B, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo dois links com exemplos de sonica e punta. Então, vai ter um link lá, que é o exemplo de uma música de sonica, e vai ter um link que é o exemplo de uma música de punta. Vocês vão assistir esses dois vídeos e vão dizer qual dos dois ritmos você gostou mais, se foi do sonica ou se foi da punta. E, além disso, vocês vão dizer o porquê vocês gostaram mais de um do que o de outro, certo? E para finalizar, na letra C, vocês vão, a partir dos vídeos que vocês vão assistir aqui, vocês vão dizer se existe algum ritmo brasileiro, né, que se parece com o sonica, e se existe algum ritmo brasileiro que se parece a punta. Certo, pessoal? Então, vocês vão analisar esses dois vídeos e vão responder aí essas três questõezinhas. Ok? Então, por essa semana é isso. Estudem, pratiquem as palavras que nós estudamos e até semana que vem. Adiós!